Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim, né? Bom, hoje nós vamos estudar, né, nosso livro de língua portuguesa. Nós vamos iniciar aqui na página 9, tá, quinto ano? Vamos iniciar aqui na página 9, tá? Falando de formação de palavras, tá? Aqui nessa página 9 nós vamos realizar essa atividade falando de formação de palavras. Que aqui nós vamos criar novas palavras a partir de outras palavras, certo? Vamos fazer essa formação de novas palavras, a partir de palavras que já existem. Então, olhem lá. Peguem lá na página 9, vamos começar lá, olha lá. Releia o título do poema. A primavera endoideceu. Qual é o significado da palavra endoideceu? Se necessário, consulte um dicionário. Então, vocês vão pesquisar lá no dicionário o que quer dizer essa palavra endoideceu, endoidecer. O que ela significa? Mas eu vou dar logo uma dica. Endoidecer quer dizer o quê? Se tornar doido, né? Enlouquecer. Então, isso que é o significado da palavra endoidecer, tá? Então, vocês vão escrever esse significado aqui na letra A. Letra B. Como fica essa forma verbal? Como fica essa forma verbal no infinitivo? Como é que vai ficar? Tem três opções. Endoidecer, endoidecido ou endoidecendo. Como é que vai ficar? Na forma endoidecer. Então, vai ser no primeiro quadrinho. Deixa eu marcar lá um X, tá? Essa é a forma verbal no infinitivo. Letra C agora. Essa é uma palavra derivada. Ela veio a partir de uma outra palavra, tá? Qual é a palavra primitiva? Qual foi a primeira palavra que deu sentido, né, para criar a palavra endoidecer? A palavra endoidecer vem da palavra doido, né? Então, o primitivo, a palavra primitiva é doido. Eu dei a dica, né? Então, aí vocês vão responder lá, tá? Segunda questão. Antes da segunda questão, aqui, olha. Tá bem aqui um quadrinho falando sobre formação de palavras. Então, olha lá. Observe a formação deste verbo, endoidecer. Então, tinha a palavra primitiva doido, tá? Então, foi acrescentado em na frente, tá? E o ecer depois. E aí, formou a palavra endoidecer. Endoidecer. Segunda questão agora. Acrescente em com M ou em com N, tá? No início das palavras e a terminação ecer depois, tá? E depois escreva o nome que está representado na imagem. Então, aqui vocês vão formar novas palavras. Vimos lá em cima a formação da palavra endoidecer, né? Que veio primeiro da palavra primitiva doido. Então, aqui abaixo vocês vão acrescentar o em na frente, em com EM ou em com EN, tá? Vamos ver lá. Antes de P e B, eu uso M, tá? Se não tiver P e B, eu uso N, certo? E depois, no final da palavra, vocês vão acrescentar o ecer. Então, a partir disso, vocês vão criar novas palavras. Olha aqui o exemplo. Tem aqui a imagem da tarde. Tá escrito tarde. Então, no início, eu vou acrescentar o em, escrevo tarde, e no final, ecer. Vai formar uma nova palavra. Entardecer. Entenderam? É isso que vocês vão fazer. Vocês vão acrescentar na frente o em e no final o ecer. E aí vai formar uma nova palavra. Aqui, ó, triste. Tem aqui a palavrinha triste. Então, antes de triste, eu vou escrever em. Aí eu escrevo triste e depois ecer. Vai formar a palavra entristecer. Entendeu, crianças? Então, essa é a formação de palavras, tá? Então, aqui, nessa página 9, vocês vão realizar essas atividades sobre formação de palavras, tá bem? Agora, nós vamos aqui, ó, pra nossa página 10. A página 10, ela tá falando sobre poema visual. Vocês podem estar tentando criar um poema visual em casa, mas quando estivermos em sala, eu vou explicar melhor e a gente vai fazer juntos em sala esse poema visual, tá bom? Mas quem quiser tentar fazer em casa logo, pode estar fazendo. E aí vocês tragam para a sala de aula para me mostrar, tá bom? No retorno. Aqui na página 11, agora sim, vamos iniciar um outro assunto. Nós vamos falar de poema, tá? Olha lá. Poema. O que é um poema?
vou explicar para vocês aqui o que é um poema, tá? Um tipo de texto. E depois nós vamos voltar e fazer as atividades, certo? Bom, quinto ano, poema é um gênero textual, tá bem? É um tipo de texto que pode aparecer rimas ou não, tá? O poema ele é formado por versos e estrofes. Cada linha do poema se chama versos e um conjunto de versos se formam as estrofes. O poema que o livro trouxe é um poema de Carlos Drummond de Andrade, que se chama No Meio do Caminho. Esse poema nós podemos observar é formado por 10 versos e 2 estrofes, tá? Então, primeiro nós temos um conjunto de versos que formou uma estrofe e abaixo outro conjunto de versos que formou mais uma estrofe. Então, este poema, por isso, ele é formado por 10 versos e 2 estrofes, tá bem? Então, vamos agora para as atividades. Agora, né, já sabemos o que é um poema, né, como ele é dividido em versos e estrofes. Vamos ler aqui o poema que o livro trouxe pra gente. Primeira questão, olha lá. Leia o poema a seguir. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esqueceria desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse é um poema, né, de Carlos Drummond de Andrade. Aqui abaixo fala um pouquinho quem foi Carlos Drummond de Andrade, tá? Então, olha lá, Carlos Drummond de Andrade, 1902 a 1987, tá? É o ano que ele nasceu, o ano que ele faleceu. Nasceu em Itabira, Minas Gerais, um dos maiores e importantes escritores brasileiros. Drummond publicou, além de poesias, contos e crônicas. Ele foi um grande escritor brasileiro, tá? Uma característica muito presente em seus textos é a observação do cotidiano. Desde que o poema No Meio do Caminho foi publicado pela primeira vez em 1928, despertou opiniões bastante diferentes. Enquanto alguns achavam que contar tinha uma pedra no meio do caminho, não tinha nada a ver com a arte de escrever poemas, outros elogiavam o autor, achando que ele era capaz de encontrar significados até mesmo em uma pedra. Então, alguns, né, apreciaram esse poema dele, né, acharam que foi interessante, foi uma arte, e outros não, né, foram contra. Agora aqui, tá, a partir do poema que nós lemos lá na frente, vocês vão para a página 12 e vamos continuar a atividade. Questão 2 agora. Quantos versos e quantas estrofes tem o poema? Então, vocês vão voltar lá e contar quantos versos e quantas estrofes tem esse poema, tá? E vão registrar aqui. Vamos colocar um número aqui. Número de versos e número de estrofes, certo? Terceira questão. Qual é a frase que mais se repete no poema? Tem uma frase que ele repete várias vezes. Na leitura lá a gente pode observar. Qual foi essa frase? Aí vocês vão escrever aqui qual foi essa frase que ele repetiu várias vezes, tá? Quarta questão. Nesse poema, algumas palavras podem ser empregadas com seu sentido original ou com seu sentido não muito comum. Lá ele coloca, né, palavras que dão no seu sentido original mesmo, que é aquilo mesmo, e outras no sentido que não é tão comum assim de escutar. Então, isso se chama de denotação. Aqui nesse quadrinho está explicando, olha lá. Quando uma palavra é empregada com o sentido dado pelo dicionário, ela se chama denotação, tá? Que é o sentido daquela palavra mesmo. Chama-se de conotação quando uma palavra é empregada com um sentido que nem sempre está no dicionário, mas que é percebido pela leitura do texto. Então, denotação
vou chamar aquela palavra, tá? Vou usar quando aquela palavra estiver no seu sentido literal daquilo, tá? Pedra, o que é uma pedra? Uma rocha, né? Dizer que tem uma pedra ali. Então, aquilo é o sentido literal dela, é o significado dela. E conotação é quando eu dou um novo sentido para aquela palavra, tá? Uma pedra. Lá no texto, ele repete, né? Tem uma pedra no meio do caminho. Essa pedra que ele tá falando, não é literalmente uma pedra, que tem uma pedra no caminho. Mas essa pedra pode ser uma dificuldade, um problema que tá aparecendo ali naquele meio do caminho. Então, ele deu um novo significado para essa palavra pedra. Então, teve um sentido de conotação, né? Deu um novo significado. Aqui abaixo, olha lá. Quando a palavra pedra, relacione as colunas. Temos a coluna A e a coluna B, tá? Sentido denotativo, letra A. E B, sentido conotativo. Então, vocês vão ver aqui, ó. Pedaço de rocha. Esse aí, tá no sentido conotativo ou tá no sentido denotativo? Pedaço de rocha, vai dizer que é uma pedra mesmo. O significado dela que é uma rocha. Então, é um sentido denotativo, é o significado da pedra mesmo, que ela é uma rocha. Obstáculo ou dificuldade, tá no sentido conotativo, tá? Ele deu um novo sentido para aquela palavra pedra. Então, aí vocês vão colocar aqui. Então, no quadrinho de cima fica a letra A, no quadrinho de baixo, letra B. A outra lá. Quanto à palavra caminho, relacione as colunas. Vocês vão ver novamente lá o significado que ele deu para a palavra caminho. Qual é o significado no sentido denotativo e qual é o significado no sentido conotativo, tá? Então, olha lá. Vida, tá no sentido conotativo ou tá no sentido denotativo? Tá no sentido conotativo, né? Ele deu um novo significado para a palavra caminho. E estrada, rua, tá no sentido denotativo, é o sentido real dessa palavra, né? Então, é o sentido denotativo. Então, vai ficar A e em cima B, tá? Quinta questão. O que são, portanto, as pedras no meio do caminho? Eu falei ainda há pouco, né? O que foi que ele quis dizer mais ou menos nesse sentido lá do poema. Não é uma pedra que estava aí no caminho, mas uma pedra que poderia ser o que? Uma dificuldade que está passando, né? Um problema. Então, vocês vão interpretar, né? E escrever aqui qual é esse sentido de pedra que ele colocou no poema, tá bem? Sexta questão. Leia novamente o poema e perceba quantas vezes essas palavras se repetem. Isso acontece por quê? Tem 3 opções, vocês vão ver qual é a correta, tá? O poeta não sabe usar as palavras, recursos da língua portuguesa. Será que é por isso que ele repete tantas vezes? A repetição dá mais força às intenções e ao sentido delas. Deixa a leitura do poema mais fácil, será? Então, vocês vão ver qual dessas 3 está correta, tá? Vai marcar só uma. Vamos aqui agora para a página 13, tá bem? Vamos aqui para a página 13. Hoje nós vamos ficar até aqui, tá? Essa é a nossa última folha de atividade, até a página 13, certo? Sétima questão. Se essa pedra interrompeu algo, como você a imagina? Como é? É uma interpretação de vocês, tá? Vocês vão dar a resposta. É pessoal essa resposta. Então, se essa pedra interrompeu algo, como você a imagina? Como você a imagina? Vocês vão escrever aqui, tá? Oitava questão. O que pode ser um obstáculo na vida de uma pessoa? Converse sobre isso com os colegas e o professor e anote a conclusão que chegaram. Essa é uma resposta pessoal. Como a gente não tá presencialmente na sala, né? Vocês podem estar conversando com o papai, com a mamãe, tá? E chegando a resposta para essa questão, tá bem? Então, o que pode ser um obstáculo na vida de uma pessoa? Aí vocês vão responder, tá bem? Nona questão. Que verso indica que o eu lírico tem bastante experiência na vida? Vocês vão escrever lá. Qual foi esse verso que a gente consegue destacar isso, tá? Quando ele tá falando dele lá, né? Então, vamos até voltar aqui no poema. Tem uma parte que ele fala. Olha aqui, ó. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas
tão fadigadas. Então, ele fala minhas. Então, ele tá falando dele. Então, nesse verso, ele fala um pouquinho disso. Então, vocês vão retirar esse verso e escrever lá, tá? Escrever aqui na 9ª questão. 10ª questão agora. O que tem no meio do seu caminho? O que tem no meio de seu caminho, de vocês aí? Reescreva a primeira estrofe do poema, indicando o que tinha em seu caminho. Então, aqui é no meio do caminho. Vocês vão reescrever, tá? A parte inicial lá do poema, tá bem? Só que aí vocês vão colocar o de vocês, tá bem? Que tem no meio do caminho de vocês. Então, olha lá. Leia seu poema para o colega e ouça a leitura que ele vai fazer. Aqui, quando a gente retornar para as aulas, tá? Cada um vai estar relendo o seu poeminha que você fez, tá? Então, vocês vão reescrever esse poema com as suas palavras, tá? O que tem no meio do caminho de vocês. Como ele escreveu lá no dele, vocês vão reescrever aqui o de vocês, certo? E aí, quando a gente voltar, cada um vai estar lendo o seu, tá bem? 11, questão 11 agora. Você gostou do poema? Esse poema que nós lemos lá, tem a pedra no meio do caminho. Vocês gostaram? Por que vocês gostaram? Vocês vão dizer, se sim, gostei. Aí vai dizer por quê. Não, não gostei. Por quê? Tem que justificar, tá? Olha lá. Escreva a sua opinião e depois compartilhe com os colegas e o professor. Mesma coisa, vocês vão escrever a opinião de vocês, tá? E quando a gente retornar às aulas, vocês vão estar lendo lá esse poema e depois vão dizer a opinião, se vocês gostaram ou não do poema lá, do Carlos Drummond de Andrade, certo? Então, hoje, nós fomos até aqui, até a página 13, tá bem? Quinto ano, nossa atividade no nosso livro de língua portuguesa, tá? Então, um grande beijo para todos. Fiquem bem, se cuidem e até logo. Tchau!